boa noite. Hoje, no Hora do Voto, um debate sobre as circunstâncias determinantes do processo eleitoral de 2018. Oportunidade para a reflexão sobre as variáveis que fundamentam a decisão do voto. E são nossos convidados o cientista político Aldo Fornazieri, que é professor de Filosofia e Política Clássica na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e também é nosso convidado o cientista político Rubens Figueiredo, diretor do CEPAC Pesquisa e Comunicação e coordenador de conteúdo da Fundação Espaço Democrático. E eu agradeço muito a ambos. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Bom, e eu começo com uma pesquisa recente do IBOPE, encomendada pela CNI, que mostrou que a maioria dos brasileiros, 70%, acreditam que as eleições podem melhorar a vida e também acreditam na importância do voto. Agora, por outro lado, tem um contingente bem significativo, 45%, de brasileiros que acham que as eleições pouco vão mudar. E aí eu quero ouvir de vocês o que é que explica sentimentos que parecem tão contraditórios. Fornazieri. Bom, aparentemente essa questão se resolve na seguinte fórmula, digamos assim. O eleitor sabe que é através da política que se resolvem os problemas do país, porque não há outra forma, quer dizer, o governo tem um poder muito grande sobre a vida política, econômica e social das pessoas, mas, por outro lado, aparentemente o eleitor não acredita muito no quadro político que está ali e nessa conjuntura que está posta. Então, daí esse pessimismo. Aí esse aparente paradoxo. Então, o eleitor tem uma consciência da importância do jogo político e da participação política, mas vê essa eleição aqui com um certo pessimismo, até porque temos um quadro de candidatos que não está empolgando muito. E também temos a questão de uma indefinição muito grande, que o candidato que é preferido do eleitorado, que é o ex-presidente Lula, está na cadeia e não se sabe se ele vai poder concorrer ou não. Então isso constitui esse paradoxo do meu ponto de vista. Eu acho que o dificílimo de explicar, Maria Lídia, são esses 70% que ainda não acredita que a eleição possa mudar sua vida, porque o quadro de desesperança na sociedade, o quadro de descrédito nas instituições políticas nunca foi tão grande na história das pesquisas que se fazem sobre o assunto. E quando você decompõe por que esses 54% não acreditam, principalmente por causa da corrupção e porque não existe renovação no quadro de candidaturas. E vai ser uma frustração enorme nessa eleição, porque o índice de renovação com essas regras vai ser baixíssimo. Os caciques eles vão poder determinar para onde vão os recursos e vão coordenar as campanhas em todo o Brasil. Agora, é interessante que nessa questão do pessimismo, quando vem o ranking das razões pelas quais as pessoas estão desalentadas, aparece em primeiro lugar, nessa pesquisa ao menos, a corrupção. Em primeiro lugar, bem distante das questões econômicas e sociais. Elas aparecem com diferença de percentual muito grande. E aí eu quero ouvi-lo sobre isso, né? Se faz sentido um sentimento de repulsa a essa roubalheira se sobrepor ao que é a garantia da continuidade dos dias, que é a economia do país, a garantia do emprego, do poder de compra, da comida à mesa, dos filhos encaminhados e perspectiva de futuro, né? Então, um valor que é de ordem moral parece estar se sobrepondo à questão da luta para a sobrevivência. Como é que vocês entendem isso? Bom, eu entendo que do ponto de vista racional não faz muito sentido, porque a corrupção, de fato, não é o maior problema do país. Para você ter uma ideia, a corrupção ela está precificada mais ou menos na ordem de 80 bilhões por ano.
e a sonegação fiscal são 400 bilhões por ano. Então, por aí você já vê que a corrupção não é o maior problema. E temos problemas muito mais graves, por exemplo, os incentivos fiscais, que são uma forma de corrupção. Tem o próprio sistema de privilégios, que do meu ponto de vista também são uma forma de corrupção. Por exemplo, essa coisa inaceitável dos juízes, né, que tem um salário moradia maior do que a renda de 90% da população brasileira. Então, esses são uma série de problemas. Por outro lado, eu entendo que o maior problema do país é a desigualdade e a pobreza, a falta de renda. Quer dizer, ali está o verdadeiro problema. Quer dizer, enquanto você não enfrentar o problema da desigualdade do país, que envolve também o problema da educação, o país nunca será desenvolvido e as pessoas sempre viverão na miséria e na pobreza. Nós temos que entender o sentimento da opinião pública pelo que o Brasil está passando. Então, quando você faz uma pesquisa dessa natureza, o cidadão que responde à pesquisa, o entrevistado, ele foi bombardeado durante os 3 anos anteriores com uma monumental carga de informação sobre questões ligadas à corrupção. Então, eu vejo com naturalidade a expressão desse sentimento numa pesquisa. Agora, quando você faz outro tipo de pesquisa, que é pesquisa qualitativa, que são os grupos de discussão que as pessoas discutem sua vida livremente, a corrupção aparece, mas aparecem as dificuldades do dia a dia. O problema do desemprego talvez seja, né, Aldo, o principal problema do Brasil. A pessoa desempregada, ela está fora da sociedade, ela não tem autoestima, ela não se sente, ela quase não se sente um ser humano. Então é evidente que essas questões, do ponto de vista do dia a dia das pessoas, são muito mais importantes. Essa repulsa, né, do brasileiro com a corrupção é uma questão de valor moral, é porque ele vê com clareza a relação que existe do dinheiro desviado com tudo aquilo que lhe falta. Existe essa percepção, o brasileiro, aí eu falo num sentido bem amplo, porque certamente aqueles que tiveram mais oportunidade de desenvolver discernimento, de estudar, etc., estabelecem essa relação. Mas, no geral, na pirâmide social, o brasileiro percebe aquilo que me falta sobrou no bolso de alguém porque roubou? Claro, simbolicamente. A pessoa ganha de renda familiar menos de 2 salários mínimos, 6 pessoas na casa. Aí ele vai ver o Jornal Nacional, um jornal na televisão. Aí ele vê 51 milhões no apartamento de um político. Isso causa uma revolta monumental, não só pelo valor envolvido, mas pelo simbolismo de todo aquele dinheiro para uma pessoa que não ganha 2 salários mínimos de renda familiares, e não são poucas. São quase 50% no Brasil inteiro. Aquela pilha de dinheiro choca todo mundo em qualquer nível socioeconômico. Não tenho dúvida disso. Aquilo choca. Bom, eu entendo que o eleitor, o cidadão comum, ele faz essa relação. Ele pensa que o que falta na saúde, na educação, na estrada, nas ruas e assim por diante, é consequência da corrupção. Em parte mas não é a parte principal. Qual que é o problema da corrupção? O problema da corrupção, ele é forte porque, de fato, envolve um sentimento moral. E eu entendo que a corrupção, quer dizer, como ela gera, digamos assim, vícios dos governantes, por exemplo, a indolência, um sistema de cumplicidade, um sistema de incompetências, então, de fato, ela vai afetar a vida geral das pessoas, porque um governante corrupto, do meu ponto de vista, ele não é um governante eficaz no sentido de resolver o problema da moradia, o problema da educação, o problema da saúde e assim por diante, porque ele se acomoda num sistema indolente e ineficaz. Viu, Aldo, Maria Lídia, o eleitor brasileiro está muito machucado, ele está azedo. Em 2013 ele foi para as ruas, ninguém podia prever aquilo que aconteceu, dando um recado claro, vocês não nos representam. Esse foi o grande recado de 2013. Uma pessoa que quisesse ir naquelas manifestações com uma bandeira de um partido, corria risco físico. É mais ou menos como o torcedor do Palmeiras atravessar a torcida do Corinthians, no jogo entre os 2 times. Então, o que acontece? O brasileiro foi machucado em 2013, em 2014 a Dilma prometeu uma coisa, fez o contrário, depois veio a Lava Jato, impeachment.
o eleitor está descrente. Por isso que a corrupção aparece como primeiro lugar. E o dado alvissareiro é que ainda há uma crença na democracia lá no fundo das pessoas, porque 70% acham que a eleição ainda pode mudar para melhor suas vidas. Eu acho que um outro dado importante que gerou a descrença foi o seguinte, quer dizer, a grande maioria dos políticos que foram para as ruas propor o impeachment em nome da moralidade pública se revelaram corruptos. O próprio Aécio Neves, que esteve na Paulista e assim por diante. Então, quer dizer, o combate à corrupção mostrou que o país está cheio de moralistas sem moral. Agora, uma coisa, professor, que foi dita agora, que o governante, que ele entende como caminho isso, desvio do dinheiro público e ele se beneficia disso, etc. e tal, ele não olha para as questões sociais prementes da vida do país. O senhor disse há pouco isso, e eu fiquei ali pensando e lembrei do governo do PT. O governo Lula, o PT aí com gravíssimas denúncias de desvio de dinheiro público, e o primeiro governo Lula foi um governo que priorizou sim o combate à desigualdade, à pobreza, tirou milhões da miséria com os programas sociais, e mesmo assim o escândalo do mensalão pegou aquele período dele, do Lula, do primeiro governo. Então como é que é isso? Não houve uma acomodação em relação aos problemas sociais, mas houve uma adesão aos processos de desvio de dinheiro público, de compra de consciência, etc., que resultado, eu estou falando do escândalo do mensalão, nem das denúncias mais recentes eu estou tocando. Tá. Quer dizer que não são variáveis excludentes. Não são totalmente excludentes, mas veja o seguinte, quer dizer, existe uma teoria sobre o poder e o declínio do poder. Quer dizer, quando o governante chega ao poder, ele chega no auge. Quer dizer, se ele não é um governante virtuoso, o poder que ele exerce, o governo que ele exerce, vai se degradando ao longo do tempo. E eu penso que, de certa forma, o PT foi perdendo a virtude do combate das questões fundamentais do país. E isso se revelou, digamos assim, principalmente no governo Dilma. Então, houve uma perda de virtude, do meu ponto de vista. Bom, outro dia, no Jornal da Gazeta, eu entrevistei o ex-governador Cláudio Lembo, e ele falou que o Brasil se tornou um deserto de ideias. E ele estava muito desalentado, né, quando fez mostrou um desalento também com esse cenário político nacional, e disse que os políticos brasileiros não foram capazes de criar novas lideranças. E eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, e é verdade. Nós estamos vendo aí mais do mesmo, né? Muito poucas lideranças novas, não obstante as pesquisas mostrem que o brasileiro quer o novo na política, quer um outro modelo para perspectivas mais compensadoras e tal. Mas a ideia é essa, foi mecanismo de defesa dos políticos que têm história, que têm lastro na vida do país, dos partidos maiores, dos partidos que estão aí há tanto tempo se alternando no poder. Foi um mecanismo de defesa ou foi o quê? No sentido de não criarem, não abrirem espaço e campo para as novas lideranças. Olha, a qualidade da classe política, se a gente compara com 40, 50 anos atrás, caiu realmente muito. Agora, essa história de formação de uma nova liderança, Aldo, Maria Lídia, não é uma coisa tão simples assim. Quer dizer, para você ter uma liderança, uma expressividade política e de conhecimento das pessoas que te coloquem como alguém com possibilidade de assumir um governo de Estado, uma presidência da República, isso demanda um tempo monumental. A grande novidade brasileira, a gente pode falar que foi o Collor. O Collor é de uma família que o avô já era político e ele ocupou vários cargos. Como agora, a gente vê na renovação em Congresso, é o filho de não sei quem, o sobrinho de não sei quem, aqui na Assembleia Legislativa nós temos também. É o ex-prefeito. Então, essa contabilidade da taxa de renovação tão festejada às vezes, ela embute um erro crasso. Porque o filho de um governador não é exatamente uma renovação.
O prefeito numa média cidade, numa grande cidade, que se elegeu pela primeira vez deputado, também não é uma renovação da classe política. E o sistema político, do jeito que ele é montado no Brasil, impede o surgimento de um Macron, algo dessa natureza. Bom, eu acho que é uma questão bastante complexa. Eu acho que esse problema da liderança, ele não é só um problema brasileiro, ele é um problema, de certa forma, mundial. Por quê? Porque há um declínio da política e, em grande medida, as democracias são sistemas capturados pelo capital. Então, é uma questão mais complexa. Mas aqui, e tem o segundo problema é a natureza dos partidos políticos. Quem lê um livro clássico sobre os partidos, que se chama A Sociologia dos Partidos Políticos, do Robert Mitchell, mostra que os partidos são aparelhos dominados por uma oligarquia de chefes. E esses chefes impedem normalmente a ascensão dos mais jovens. Veja o caso que está acontecendo com o PT agora. É uma defesa, exatamente. Vou perder meu lugar. É a manutenção do poder. Então, os chefes, eles lutam para manter o poder e impedir que novos líderes emerjam. Veja o caso aí de Pernambuco, do PT, onde tem uma jovem que é de família política, que é a Marília Arraes, e que ela aparentemente quer ser candidata a deputada. O PT está bloqueando a ascensão dela. Dentro do PT, dentro do PSDB e dentro do PMDB, para citar talvez os 3 maiores partidos, há um bloqueio do surgimento de novas lideranças. Mas, por outro lado, também vemos aí agora o Boulos, o Guilherme Boulos, do PSOL, a Manuela Dávila, o rapaz lá do Partido Novo, como é que é? O João Amoedo. Quer dizer, que de alguma forma ou de outra indicam aí um novo campo. Mas não tem a mínima chance. Não tem chance. Quem não tem televisão, a maior falácia que existe em toda essa tentativa de explicação do que vai acontecer, como se isso fosse possível, é a falta de consciência dos analistas de que a televisão no Brasil é fundamental. Quem fala que rede social vai decidir, mas está passando longe daquilo que vai acontecer. Por quê? O heavy user da rede social, aquele que usa a rede social todo dia, várias vezes por dia se envolve com a rede social, esse já definiu o voto. São classes superiores de pessoas com renda mais alta, escolaridade mais alta, que vivem nos grandes centros urbanos. Os 40, 45 que não sabem quem vai votar, fala que vai votar branco e nulo, esse pessoal usa televisão. Então, um partido como o PSOL, que vai ter 30 segundos a cada 2 dias na televisão, não tem chance nenhuma de surgir uma nova liderança. A coisa mais... O Enéas, que foi alguma coisa mais caricata do que... Tinha mais tempo do que vai ter esses partidos pequenos que representam a renovação. Então, para você... O PT foi renovação na política brasileira. Quando surgiu. Mas quanto tempo, quantas eleições... Sim, surgiu o quê? Lá no fim da década de 70 e quando chegou ao poder. Quantas vezes o Lula perdeu a eleição? Mais de 20 anos para chegar ao poder. Perdeu 3 eleições só na quarta eleição. Quer dizer, o processo é lento. O processo é lento. O processo é lento. Mas então, o fato de ter surgido a Manuela, o Boulos e tal, quer dizer, isso não significa que vão fracassar sempre. Pode ser que estejam começando... Ou crescendo progressivamente, né? Podem crescer progressivamente. Quer dizer, a política, ela é um processo de mutação. Então, eu fico contente que tenha surgido, por exemplo, o Boulos. Ele tem 35 anos, ele está no limite da idade para poder ser candidato a presidente da República, que são 35 anos. Então, eu acho que é uma esperança. Agora, evidentemente que eu acho que as grandes lideranças, do meu ponto de vista, elas se forjam em processos de luta. E nós, infelizmente, temos vários processos de luta, o próprio impeachment. Agora, você não viu surgir uma grande liderança nem no lado daqueles que se mobilizaram para ter o impeachment e nem no lado daqueles que se mobilizaram contra o impeachment. Então, esse que era um momento de rua, era um momento para se forjar novas lideranças. Infelizmente, não aconteceu. Eu não quero perder assim, uma ideia que ocorreu agora. O professor acaba de mencionar o Guilherme Boulos. E eu tenho visto que há quem o compare com o Lula do fim da década de 70. Guilherme Boulos, né, que tem essa liderança e coordenação nacional de movimentos sociais, o MTST, que vem expandindo e crescendo. Ele é o Lula dos tempos atuais? Pode-se dizer isso? Primeiro eu quero deixar registrado aqui que eu não acho que ele seja uma esperança. Eu acho que o ideal... Não estou falando em termos de esperança, porque quando o Lula começou, ele não era necessariamente esperança, ele era um diferente. Eu sei, ele era, eu vou chegar no seu ponto. Então, o ideário que ele defende é tudo aquilo que deu errado
no mundo inteiro que optou por esse tipo de caminho. Depois, ele é diferente porque o Brasil mudou. Ele é diferente pessoalmente porque ele tem uma formação, vamos dizer assim, acadêmica, intelectual mais sofisticada do que o Lula. E eu acho que o teste de um caminho mais de esquerda, socialista, nos governos Dilma, principalmente no segundo, deu muito errado. E o brasileiro está mais querendo tomar conta da sua vida. Teve uma pesquisa que o PT fez na periferia, a Fundação Perseu Abramo fez na periferia, e o analista da pesquisa ficou profundamente frustrado, decepcionado, porque ele viu que não existe consciência de classe. As pessoas, elas querem ter seu emprego, formar seu filho, ter seu negócio. 62% dos brasileiros querem ter seus negócios. Então, você propor mais Estado, mais controle, mais assistencialismo, não, as pessoas mudaram. Nesse sentido, ele pode ser até parecido com o Lula, mas ele encontra uma sociedade muito diferente daquela que o Lula encontrou. Eu queria falar um pouco sobre isso. Veja o seguinte, Figueiredo. Nós não podemos emitir sentenças definitivas sobre o futuro da história, porque a história muda. E se nós olharmos o passado para ter um metro para medir o futuro, nós vemos determinadas situações pendulares. Por exemplo, no início nos anos 90 tivemos uma onda forte daquilo que se convencionou chamar neoliberalismo, portanto governos mais de centro-direita aqui na América Latina, e a partir dos anos 2000 tivemos uma onda de governos de esquerda, digamos assim, de centro-esquerda e tudo mais tal, aqui na Argentina, no Brasil, no Equador, na Venezuela, na Bolívia e assim por diante. O problema é que os governos, tanto de centro-direita quanto de centro-esquerda, eles não estão resolvendo os problemas dos países da América Latina. Então, eu acredito que essa situação pendular de 5, 6 anos ou 10 anos, ela vai continuar existindo. Por exemplo, se você olhar agora para o México, ganhou um candidato de esquerda que concorreu em mais 5 eleições ele concorreu, e agora ele se tornou presidente, porque os problemas trágicos e históricos do México, que são parecidos com os problemas trágicos e históricos do Brasil, eles não foram resolvidos. O Fernando Henrique não resolveu os problemas do Brasil, em parte o Lula resolveu, tanto é que ele lidera as pesquisas, mas a Dilma voltou a não resolver. Então, vamos ver o que vem agora. Mas eu não acredito que haja uma situação na qual vamos ter um governo de centro-direita e ele vai perdurar por muito tempo. Não, mas a gente tem que escolher o caminho, Aldo. A gente tem que escolher o caminho. Eu acho que está absolutamente claro para quem analisa os dados que o caminho de você aumentar o Estado, o caminho de você controlar a vida das pessoas, o caminho de você tentar controlar a imprensa de tal maneira que a gente não possa fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, trocando opiniões, ideias. O caminho de você querer tutelar as pessoas, achando que elas não são capazes de viver por si só. Esse caminho é uma escolha. O outro caminho é você melhorar o ambiente de negócio, estimular os investimentos, você criar condições para que as pessoas acreditem que as regras jurídicas sejam estáveis, você diminuir a burocracia, é outro caminho. É isso que a sociedade tem que escolher. Tá, mas ela escolhe de acordo com a situação da conjuntura. Por exemplo, o Fernando Henrique escolheu um caminho, que é um pouco isso que você está advogando. Não deu certo. O Lula escolheu outro caminho. Em parte deu certo e depois deu errado. E do Fernando Henrique, em parte deu certo. Em parte deu certo, mas então, historicamente, nos governos, seguinte, é muito o próprio Collor, quando a gente vê a abertura para o comércio exterior e etc., você pode dizer, em parte isso foi bom. Mas se você for olhar como a população vê o governo Fernando Henrique, como a população vê o governo Lula, há uma distância quilométrica. Quer dizer, a opinião pública, a população, ela está muito mais favorável acerca do legado do Lula do que acerca do legado do Fernando Henrique. Aquele trabalho com os movimentos, os programas sociais do governo Lula, que tem uma semente no governo Fernando Henrique, sim, e isso é reconhecido, entretanto, Uhum. obtiveram muito mais expansão e relevância e destaque, reconhecido de todo mundo, isso aconteceu,
é natural que, né, que fique muito mais na memória do cidadão do que privatizações, do que alguns avanços que parecem distantes do dia a dia de cada um. É difícil fazer esse tipo de comparação com variáveis tão distintas, em termos de peso sobre a percepção e a vida das pessoas. Mas aí você não pode ter um julgamento, só um pouquinho, não pode ter um julgamento absoluto de que, olha, esse caminho deu errado. Ele deu errado em determinadas circunstâncias. Para nenhum, para nenhum. Assim como você não pode condenar em absoluto o governo Fernando Henrique. Criou as bases para que o governo Lula fosse um governo eficiente no seu primeiro mandato, muito em função da conjuntura mundial, dos commodities. E que poderia não ser se Lula não tivesse tido a percepção que esse tipo de base, naquele momento, poderia garantir a ele a evolução de um projeto de poder que o PT e Lula tinham. Não é virar a mesa de repente, para quê? Exato. Olha só, vocês se lembram da transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, que foi uma transição altamente civilizada, talvez a mais civilizada, porque a oposição ganhou e teve todas as condições de conseguir as informações para dar continuidade ao governo. Foi civilizado e elegante, né? Foi lembra aquelas imagens? Como foi muito elegante. E o governo Fernando Henrique preparou a lei de responsabilidade fiscal, uma disciplina fiscal, a situação estava controlada, o Estado funcionando, algum superávit. Os tucanos são horrorosos na oposição. São horrorosos na oposição. Fosse diferente, talvez o Lula tivesse caído no episódio do Mensalão. Quer dizer, houvesse eficiência? Teria caído. Na prática da oposição. Qual foi o raciocínio naquela época? Não, vamos deixar o Lula sangrar, depois a gente vai e ganha na eleição. Não aconteceu isso, o Lula voltou mais forte ainda. Por outro lado, o Lula conseguiu ser oposição sendo presidente da República. Criou aquela história da herança maldita, que ele repetiu durante 8 anos. Isso pegou, Aldo. Isso pegou. O PT, como comunicador, é excepcional. Quer dizer, ele pegou o Estado redondinho, criou essa ideia da herança maldita e não havia uma cerimônia pública que o Lula não chegasse lá e falasse, eu recebi uma herança maldita. Então você tem que... É claro que durante o primeiro governo Lula houve uma expansão de consumo, Aldo, inesquecível. A pessoa que comprou isso aqui, não vai esquecer nunca. Eu brinquei uma vez, eu falei, a melhor propaganda do Lula não é o que ele faz na TV, é a TV. A pessoa comprou uma TV de tela plana que está na sala da casa dele. Aí, só uma coisa sobre o Estado, eu acho que normalmente quando a esquerda e a direita debatem o Estado há um equívoco. Para mim o problema não é se o Estado é grande ou pequeno, tem que ter o Estado necessário. Estado grande, o Estado pequeno é uma coisa... Que funcione, né? Que funcione, um Estado necessário que funcione, um Estado eficaz e que principalmente saiba resolver o problema da população. Bom, eu peço licença, nós devemos fazer agora um rápido intervalo e, ao voltar, eu quero mais pontualmente ouvi-los sobre como está desenrolando a campanha com os candidatos que já estão aí formalizados, as convenções já acontecendo, a definição de alguns vices, ou seja, quem está indo bem de fato, as perspectivas dos principais. Voltaremos no instante. Estamos de volta com Hora do Voto. Hoje, a Hora do Voto recebe os cientistas políticos Aldo Fornazieri e Rubens Figueiredo. Prosseguindo, eu havia dito que nós agora falaríamos sobre o desempenho das candidaturas, os acertos, as alianças e as perspectivas daqueles que estão melhor colocados nas pesquisas nesse momento. Muito bem, eu quero começar aí com o PT, porque o caso Lula é um foco permanente e que traz alguma indefinição para esse processo eleitoral, até porque não sabemos se ele vai ser considerado legalmente elegível. E aí entra a minha primeira questão.
A insistência do PT em manter a candidatura Lula diante dessa imensa dúvida, o tempo correndo, já faltando menos de 2 meses, 2 meses para as eleições. Eu pergunto, o PT acerta nessa estratégia, Aldo Fornazieri, em insistir com a candidatura Lula, que muito possivelmente vai ter que reverter, mudar e decidir se tem candidato próprio ou apoia candidato de outro partido? Bom, eu penso que no fundamental ele acerta. O que é o fundamental? O fundamental é manter a candidatura Lula e esticar a corda até onde deu. Qual que é o reparo que eu faço? Eu penso que o PT deveria ter indicado um candidato a vice lá por maio, junho, para construir um possível substituto ao Lula se o Lula for impedido pela Justiça Eleitoral de constar na urna. Então, e por que não teria feito isso? É para não dividir o espaço dessa estratégia que mantém Lula vivo e politicamente atuante e forte? Se põe um vice, de certa forma, divide o espaço ou não perceberam, né, que isso poderia ser interessante? Eles acreditam que esvaziaria o Lula. Eu penso o contrário. Eu penso que esse candidato a vice poderia potencializar ainda mais o Lula. Olha, o PT tem um tempo razoável na campanha eleitoral. Né? A gente tem que lembrar que 77% dos brasileiros veem televisão todos os dias e 54% dos brasileiros acreditam no que veem na televisão. E quando a gente fala política na televisão, não é que as pessoas, o marido vai chamar a mulher e os filhos, vamos ver depois aqui às 8h30, nós vamos ver, sentar e ver o programa. Não é isso. Você vai ter os comerciais ao longo da programação. E um comercial bem feito, vamos supor que seja o Haddad, Lula é Haddad, Haddad é Lula, isso é interessante. Manter o Lula como uma chama acesa no noticiário é muito interessante para fazer essa transição naqueles 35 dias que nós teremos de campanha. Eu acho a estratégia acertada. Concordo com o Aldo quando ele disse que devia ter, o partido devia insinuar quem vai ser a contraparte do Lula nesse processo de transição. O Haddad, por exemplo, é muito pouco conhecido, né, Aldo? Nacionalmente é pouco em termos nacionais. Ninguém sabe quem é o Haddad no Nordeste. Mas a televisão não corrige esse descompasso? Ela vai corrigir, ela vai falar, esse é o candidato do Lula. E ele tem alta chance de ir para o segundo turno. Bom, aí esse pacto do PT com o PSB pela neutralidade, como nós devemos entender isso? É alguma coisa pontual, Minas Gerais, lá em Recife, lá em Pernambuco, ou é um acordo no sentido de garantir lá no Nordeste a unidade desses partidos e da própria esquerda em torno de um nome que vai ser o candidato do PT, o candidato de Lula? Eles estão tentando já garantir alguma coisa nesse sentido? Ou ainda, o PT caiu na real, que não vai dar para registrar, o registro da candidatura de Lula ser aceito e já está fazendo um tipo de aliança para a garantia do candidato que indicar? Bom, eu penso que esse pacto foi um pacto do perde-perde. Perdeu o PT e perdeu o PSB. Por quê? Em primeiro lugar, o PT perde a chance de potencializar uma candidatura, uma liderança jovem, que é a Marília Reis, que tinha chances boas de disputar o governo de Pernambuco. E ela está indignada, né? Está indignada, ela se eu acho que é com indignada. justa razão. E o PSB perde porque ele cortou a cabeça do candidato lá em Minas Gerais. E veja o seguinte, quer dizer, o PSB permanece neutro, então o PT não ganha nada em termos de televisão. E as bases do PSB, elas vão se dividir. Algumas vão votar no PT, outras vão votar no Alckmin e outras vão votar no Ciro. Quer dizer, a direção não controla o eleitorado de base e o que a base vai fazer. Então, do meu ponto de vista, o PSB aparentemente não ganhou nada, ganhou uma crise interna e o PT ganhou uma crise interna. E o PDT ganhou ou perdeu? Porque Aí Ciro perdeu. Gomes teve uma reação tão forte, ele próprio disse que ele se tornou, nessa eleição, cabra marcado para morrer. Ele perde com esse pacto PT-PSB? Perde com a aproximação, com o Centrão fazendo acordo com o Alckmin, perde também um partido importante que ele imaginava ter como aliado na medida em que trata-se de um bloco com proximidade ideológica, podemos
podemos falar assim, nesse sentido, o Ciro ficou isolado na disputa, perdeu. O PSB não vai ter um candidato, não vai embarcar numa candidatura majoritária nacional, que tudo indica, perdeu. E o PT, que tinha no PSB um possível aliado, também perdeu. Bom, o senhor diz que o pacto do perde-perde. No seu entender, é perde-perde ou o Geraldo Alckmin pode, no Nordeste, onde ele não tem aí a aceitação que ele tem em outras regiões do país, ele pode faturar? Considerando, inclusive, a aliança feita com o Centrão. Maria Lídia, Aldo, o Alckmin, ele vai ter 46 vezes mais tempo do que o Bolsonaro, por exemplo. Com 46 vezes mais tempo, eu faço um Dolphine, que é um carro antigo, um DKV, ou um Fusca, ser melhor que uma BMW. Pô, vai passar 46 comerciais do Alckmin e um do Bolsonaro. Mas isso aí não pode ser uma overdose também remeter à fadiga? Não vai, porque primeiro os publicitários não são... Os publicitários brasileiros estão entre os melhores do mundo, né? Nossa televisão é excepcionalmente reconhecida como de altíssima qualidade. E depois, é óbvio que entre ter muito tempo e pouco tempo, e nenhum tempo quase, é muito melhor você ter tempo para você fazer diversas peças, tocando vários assuntos. Eu não tenho dúvida que o Alckmin, com 40% do tempo na TV, Aldo, vai subir rapidamente na medida em que a televisão começa. Então, e ele tem passado nessas sabatinas a que ele tem se submetido, uma ideia de algo que o eleitor brasileiro quer. O eleitor quer mudar, mas ele não quer aventura. Então, quando ele vê na televisão alguém equilibrado, ponderado, experiente, a tendência, pelas pesquisas qualitativas, é que ele comece a prestar atenção. Bom, e é o ditado popular que eu acho que todo filho um dia ouviu de alguma forma da mãe: diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. Né? Diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Esse apoio do chamado Centrão, eu vi uma página do Globo, o jornal O Globo, em que mostrava que Alckmin estava cercado de denunciados, de condenados, ou seja, essa companhia que vai acompanhar o Alckmin nesse tempão que ele ganhou na televisão, porque esse povo não vai ficar escondido, não pode ser contraproducente para o que ele pretendeu na conquista dessa aliança? Bom, eu vejo o seguinte, eu penso que a televisão só é um fator que pode potencializar ou não uma campanha. Então, ela não, por si só, isoladamente, não é decisiva. Mas eu acredito, e aí eu concordo com o Figueiredo, que o Alckmin tem tudo para ir para o segundo turno. Não só por causa do tempo da televisão, mas porque ele tem uma estrutura da campanha, ele tem capilaridade no país, coisa que o Bolsonaro não tem. Ele é o candidato do sistema e o sistema vai se mover para eleger o Alckmin e ele é o candidato do mercado. Mas o senhor está dizendo que Bolsonaro não chegará no segundo turno? Eu digo que o Bolsonaro não chegará no segundo turno. E por quê? Porque essa certeza? Em primeiro lugar, ele vai ser destruído. Em segundo lugar, há um movimento, e aí por isso que o Alckmin é candidato do sistema esvaziar a candidatura do Bolsonaro. Por exemplo, quando o Alckmin vai lá e pega a Lemos, como é que é? Ana Amélia Lemos, vice. Como vice, ela está esvaziando o Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Ela fazia parte de uma coligação lá que apoiava o Bolsonaro. Mas no Brasil, o que acontece? Então eu penso o seguinte, quer dizer, no Brasil, o Alckmin vai fazer um discurso mais à direita no primeiro turno e talvez ele faça um discurso mais à esquerda no segundo turno, por necessidades eleitorais. Agora, quanto ao Centrão, eu penso que ali o jogo está zerado. Ele não está zerado para o Boulos, para a Manuela e para o Amoedo, porque eles estão fora, digamos assim, do jogo dessa disputa, né? Não é da disputa. Mais chance. Eles estão, eu quero dizer que eles não fazem parte da equação da corrupção. É isso que eu quero dizer. Agora, não falamos e ele está zerado porque é o seguinte, o PT não vai poder atacar o PSDB em cima da corrupção por causa do Centrão e assim por diante, porque o Centrão era aliado do PT, e o PSDB com esse entorno aí também
por causa do Aécio, não vai poder atacar o PT. Nesse sentido, o jogo está zerado. Bom, nós temos 1 minuto. Não podemos deixar de falar de Marina Silva. Marina Silva tem um posicionamento aí nas pesquisas em que ela está acima de Alckmin, ela fechou a aliança com o PV, ela tem uma origem política no PV, foi ministra de Meio Ambiente, destaque internacional, né, com essa qualificação, e o vice Eduardo Jorge, que também é um nome que chama a atenção na política. Marina tem aí uma queda, com Bolsonaro sendo esvaziado, possivelmente Ciro Gomes tendo perdido ali um espaço com a aliança PSB-PT. Marina Silva tem perspectiva de crescimento? Vocês enxergam isso hoje? Para encerrar. Eu acho difícil, Maria Lídia. Primeiro porque ela tem um histórico de começar com um nível de intenção de voto superior àquele índice que a votação efetiva que ela fecha a eleição. Segundo, não tem muito tempo. E ela não tem uma pegada de campanha que ficou muito evidente na eleição passada. Eu acho que ela dificilmente irá para o segundo turno. Eu concordo, eu acho que ela não tem estrutura de campanha, ela não tem tempo e não tem, digamos assim, um volume social de apoios. Então isso tende a fazer com que ela seja esvaziada ao longo da campanha. E encerramos aqui Hora do Voto. Hora do Voto, que hoje debateu os principais fatos que compõem o cenário político nesse ano eleitoral. Eu agradeço a você que nos acompanhou e também aos cientistas políticos Rubens Figueiredo e você, Aldo Fornazieri. Muito obrigada e estaremos de volta no próximo domingo, às 11 da noite, logo após o Mesa Redonda, quando nosso convidado será o candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff. Até lá.